É, então, eu quero agradecer a sua presença, Kátia, da gente fazer esse Zoom gravando para deixar como registro no projeto de saúde ambiental, parasitologia e bioética da UFRJ, sob a coordenação do professor Alexandre Pirro. E você já esteve lá fazendo palestra para a gente, e a gente agradece mais uma vez a sua presença. Então, nesses primeiros minutos, eu vou falar rapidamente, já que a gente está falando sobre refugiados, né? Nosso encontro de hoje é sobre os refugiados, então eu vou falar rapidamente sobre a agricultura 4.0, porque esse é um ano que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia está abordando a inteligência artificial, né? Vou falar rapidamente da agricultura 4.0 e você segue, então, com a questão da legislação para os refugiados, o que os profissionais, o que os cidadãos precisam saber, em especial os profissionais de saúde, tá bom? Tá Então, ótimo. assim, a inteligência artificial, ela é uma coisa que ainda assusta muitas pessoas, né? Mas nós temos nós já vivemos, nós já convivemos com ela, né? Então nós temos uma programação, né, dessa inteligência, porque ela é moldada, ela foi, na verdade, ela começou quem deu essas bases para se pensar numa inteligência artificial, por incrível que pareça, foi Descartes, segundo um estudo que eu fiz no site dos administradores que trabalham com tecnologia de informação. Então, na hora que ele está falando sobre os mecanismos mentais, os mecanismos de aprendizado, tudo mais, ele lança as bases para que isso comece a ser pensado, né? E, na verdade, as máquinas, elas passam por aprendizados, né? Então, um computador, o que a gente está habituado, ele foi desenvolvido para responder às nossas questões. Ele não tem a capacidade de pensar, né? Então, isso é o início da inteligência artificial, o machine learning. Então, da mesma forma, um micro-ondas, né? Esse micro-ondas, ele tem o quê? Renan é seu conhecido? Renan? Então, ele vai ter um aprendizado. Então, você tem uma série de algoritmos cruzando as informações e então você tem ali o entendimento se naquele micro-ondas se vai cozinhar apenas esquentar ou cozinhar um vegetal ou fazer uma torrada, enfim. E aí, é, da, essa, nós já convivemos com essa inteligência artificial. Nós também temos a, a possibilidade dela aprender alguma coisa em faixas, em níveis de profundidade. Então, nós temos o deep learning. E esse aprendizado mais profundo a gente observa, por exemplo, no celular, quando a gente está digitando uma mensagem onde aparecem aquelas palavras que nós habitualmente mais usamos, né? Então ele teve uma amostragem e a partir daquela amostragem ele começa a te oferecer as palavras, ou seja, de alguma forma ele aprendeu alguma coisa. E nós temos isso em outros níveis mais profundos de aprendizagem. E nós temos, então assim, a gente passou por essa questão dos símbolos, né, que são numéricas, a questão, ou letras, ou números, enfim. Nós temos a questão desse aprendizado, que ele pode ir compreendendo, aprendendo e te oferecendo opções. E nós temos uma linguagem mais complexa, que é aquela que atende ao pensamento ecológico, que é onde a gente vai chegar, né? E isso está muito relacionado, então, hoje em dia, à aplicação dessa inteligência artificial
em programas de biotecnologia, em programas agrícolas, né? Porque, de alguma forma, até mesmo por aplicativos, você, ou então por um drone, você pode favorecer o cultivo e, com isso, gerar alimento para as pessoas. Então, por exemplo, em relação, nós temos a tecnologia de precisão, né? Israel antecipou tudo isso por causa de ser uma área desértica, né? Então, eles iniciaram a irrigação e depois eles evoluíram para a irrigação de precisão. Ou seja, toda aquela extensão de terra que precisa ser irrigada, para gerar alimentos, né? Ela pode ser feita por intermédio de um drone, por exemplo, entendeu? Assim como as regiões do Nordeste do nosso país, que não são exatamente regiões desérticas, mas são regiões de seca. Então, isso é uma aplicação útil dessa inteligência artificial para o bem-estar humano, né? Nossos alunos também, que fazem pesquisa com cultivo, né? Estudos em biotecnologia vegetal, recentemente, a gente trabalha com fatores abióticos, que não são orgânicos. A gente estuda variação de temperatura, de umidade, como é que o solo fica com o cultivo, né? Então, quando a gente está estudando esses fatores abióticos, pH, a gente trabalha com pequeninos aparelhos que são simples, são fotovoltaicos, mas também trabalhamos com aplicativos. Então, a gente pega e coloca aqueles valores encontrados, né? Ou então ele mesmo, aquele aplicativo, mede e ainda calcula estatisticamente a variação da porosidade daquele solo, da granulometria daquele solo. Então, esses são usos muito interessantes. E o que é mais interessante é que são baratos, determinados aparelhinhos são baratos, e existem, inclusive, que é o que a gente usa, aplicativos que são gratuitos. Presta atenção, aplicativos gratuitos, para a gente poder fazer as nossas investigações de maneira racional, dentro do método, né? Para determinadas áreas. Então, isso é um encanto porque a gente pode gerar bem-estar às pessoas. Hoje a gente está discutindo sobre alimentação, a questão da fome, e mesmo com o nosso país tendo áreas muito férteis, né? A verdade é que a gente ainda tem muitas pessoas passando fome e ainda estamos recebendo refugiados, né? Então, a gente precisa promover bem-estar. Então, é necessário que muitos de nós entremos em contato com essa tecnologia, porque ela já está inserida no nosso dia a dia e a gente não percebe, e porque, como a gente conversou semana passada, que foi nosso aluno da faculdade de enfermagem, né, da fase, que trouxe a questão dos aplicativos, que também é nosso aluno em investigação, a questão dos aplicativos para acompanhar, por exemplo, úlcera de perna, úlcera varicosa, a cicatrização, mamografias, etc. Então, isso agiliza muito a possibilidade de atendimento das pessoas. Então, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Queria estimular essa aproximação, porque as pessoas ainda têm muito medo, têm preconceito. É claro que tudo a gente tem que usar com discernimento e procurar usar para o bem, né? Mas em momentos como esse, a gente precisa ampliar a visão para poder
colaborar com o bem-estar humano e o bem-estar ambiental, né, para deixar para as futuras gerações coisas boas, né? Então eu agradeço e passo a palavra a você, Kátia Zanei. Mais uma vez agradeço sua presença aqui, você como advogada, você sempre colaborando conosco, você com sua formação em bioética. Então, agora eu deixo você se apresentar e seguir, tá bom? Tá bom. Obrigada, Márcia, pelo convite. Mais uma vez, te agradeço muito por poder participar desse evento online, né? Para que a gente possa deixar um pouco do pouco conhecimento que a gente tem acerca de alguns assuntos para quem tem interesse em conhecer sobre eles, né? Então, obrigada mesmo pela oportunidade, mais uma vez, de estar com você. É sempre um grande prazer. Obrigada mesmo. Márcia, vamos lá. O que me foi pedido foi que eu desse uma pequena abordagem jurídica, né, acerca dos direitos dos refugiados no Brasil, não é isso? E essa abordagem jurídica aqui para a gente, ela tem fundamento na nossa Constituição, né? Porque, primeiro de tudo, o que a gente precisa entender é que o refugiado é aquela pessoa que vem refugiar-se, ela retira-se de um lugar, né, para que ela possa ir para um lugar mais seguro. Então, a gente tem que entender até o termo refugiado antes de qualquer coisa, né? Então, o refugiado nada mais é do que aquela pessoa que se retira para um lugar seguro. E quando ele se retira para um lugar seguro para vir aqui para o nosso país, né, para encontrar amparo, para encontrar consolo, ele vem para cá e ele se depara com todo um sistema também burocratizado, para que ele possa, ao final que eu digo é após um processo, né, para que ele possa, diante de tantos procedimentos, conseguir ficar numa condição de legal, né, ficar legalizado no nosso país. Bom, é importante que a gente entenda que, de acordo com a Constituição da República de 1988, que é a Constituição que rege o nosso sistema republicano e rege todas as outras legislações também, porque a Constituição é a lei máxima, né, a Carta Maior. Nós temos na nossa Constituição um princípio basilar e o maior dos princípios, né? É o princípio mãe, é o princípio maior, é o super princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa. Então, de acordo com a nossa Constituição, nós precisamos trabalhar sempre pautados no princípio da dignidade da pessoa, né? Seja na área da saúde ou seja em outra área, né? Aqui a gente vai tratar um pouco mais voltado para a área de saúde, considerando o tema e considerando a instituição. Mas é importante que a dignidade da pessoa ela seja sempre abordada em quaisquer temas do nosso ordenamento jurídico, né? Seja tema criminal, seja um tema de direito internacional, como é o caso dos refugiados, seja tema de direito civil, seja em tema de direitos relacionados à biomedicina, à bioética, enfim, previdenciário, todas as áreas do direito, precisam seguir esse super princípio, né? De acordo com o entendimento, inclusive, do STF, que é o Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição. Então, a partir daí, a gente precisa entender que todas as pessoas que estão no Brasil, sejam elas nacionais ou não, então, se não forem nacionais, os refugiados entram nessa visão, né? Elas precisam ser tratadas com respeito, com o cuidado necessário para que a dignidade da pessoa, do refugiado, também seja resguardada. E aí a gente estaria resguardando um direito maior,
que é um direito constitucional do refugiado. E o Brasil, ele participou de uma convenção internacional, lá nos idos de 1951, ele participou da Convenção das Nações Unidas, relativa ao Estatuto dos Refugiados. E 9 anos depois, 9 anos após essa convenção, que se deu em 1951, ou seja, em 1960, nós ratificamos essa convenção. E em 1997, ó como é que o Brasil demora, em 1997 que nós tivemos a legislação apropriada para a questão no governo, até 97 foi o governo do Fernando Henrique Cardoso. Só estou falando a respeito do presidente por conta de um marco legislativo, nada mais. Então, a Lei 9474, que é a lei que rege essas questões relativas ao direito dos refugiados, né, ela trouxe essa questão humanitária importante, né, de cooperação internacional, porque o refugiado, ele vai para um país, né, porque ele passou por alguma situação relacionada a questões de violência, a questões relacionadas a direitos humanitários mesmo, a questões relacionadas a motivos de raça, motivo de cor, motivo de religião, opiniões políticas divergentes que os levaram a sair do país eu entendo que por desespero, porque poucas são as pessoas que têm interesse de sair do seu país e de sair da sua cultura, né? Sair da sua forma de religiosidade adotada, enfim. Então, quando eles vêm para cá, eles não vêm necessariamente por uma questão de asilo político. O asilo político ele é tratado em outra vertente do direito internacional. Tá? O refugiado, quando se refugia no Brasil ou em outro país, outros países quaisquer, né? Ele se refugia justamente por causa dessa perseguição, por causa desse medo, desse pavor, dessa vivência da violência, ou da violência física, ou da violência mesmo moral, né? Quando a gente fala de violência relacionada à raça, à etnia, a religião, a grupo social, enfim. Então, essa lei, voltando à questão da legislação, essa lei 9474 de 1997, ela definiu esses mecanismos para implementação da situação legal do refugiado no Brasil, para legalizar essa situação do refugiado. E ela veio trazer direitos, deveres do refugiado e também do nosso país. Né? Determinou quem pode ser considerado refugiado, né? Criou um comitê chamado CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiado, que juntamente com a ACNUR, que é a Agência da ONU para Refugiados aqui no Brasil, né? Elas avaliam e analisam o pedido de reconhecimento e de declaração de refugiado. Na verdade, o ACNUR, né, ele busca promover um fortalecimento dos programas para atender essas necessidades dos refugiados e encaminha-os para a CONARE. A CONARE é que foi criada na legislação 9474 de 97. Né? E aí ela analisa esse pedido e esse pedido, quem é que pode pedir a situação de refugiado? É quem se sente amedrontado, quem se sente receoso no seu país e não quer mais viver no seu país de origem ou no país em que está vivendo, né? E essa situação de refugiado, quando legalizada, quando instituída pelo Brasil, ela se estende à família de quem requer, né? É diferente de quem pede asilo político. Asilo político é pessoal. O refugiado, quando ele pede essa situação, essa implementação sendo deferida, ela pode favorecer a toda a família do refugiado, né? Então, eu não sabia.
A própria legislação autoriza. É bacana isso, né? Porque é uma questão humanitária. É dignidade, né? Ficar a com a dignidade. família. Sim, ficar com a família, exatamente. E também é um pedido gratuito, né, Márcia? Isso é importante a gente saber. É um pedido gratuito e pode ser feito pessoalmente ou por intermédio de advogado, mas o advogado não é instrumento necessário, instrumento profissional necessário, né? O pedido pode ser feito pessoalmente. O refugiado ele pode fazer uma entrevista com a Defensoria Pública, ou seja, um órgão público do Estado, ou ele pode ir até o CONARE. E aí o CONARE, ou a Defensoria Pública, em não sabendo, por exemplo, falar a língua do refugiado, eles têm intérpretes que são capazes de se comunicar, de ajudar nessa comunicação. Isso também é uma garantia da dignidade da pessoa, né? Traz dignidade, traz humanidade. Então, esse pedido é feito à autoridade competente, normalmente a delegacia da Polícia Federal ou a autoridade migratória na fronteira, né? E essa autoridade competente vai fazer toda a averiguação dos fatos para ver se os fatos são verídicos, ok? E encaminham, existe depois, o próximo passo é um encaminhamento do relatório ao CONARE, na pessoa do secretário do CONARE, tá? E aí essa pessoa recebe, esse requerente, recebe um número de protocolo provisório. E com esse número de protocolo provisório, ele consegue também fazer uma identidade e renovar essa identidade anualmente, até que a decisão final do pedido de refugiado dele seja expedida, né? E aí, a partir daí, se ele conseguir a permanência, o deferimento, a permanência no Brasil, ele vai conseguir, então, o que a gente chama de RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, que é emitido pela Polícia Federal. E ele também pode conseguir, a partir desse deferimento da condição de refugiado, a carteira de trabalho, que a gente chama de CTPS, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, definitiva, né? Para que ele possa ter sua condição de trabalhador legalizada no Brasil. Agora, desde aquele protocolo, ele já pode ter assistência pelo SUS, né? A assistência pelo SUS independe do protocolo. Que bom! Justamente porque a gente tem a questão da dignidade da pessoa humana, da universalidade, né? Porque o SUS ele é regido pelo princípio da universalidade, da equidade, da integralidade. Então, por conta disso, por conta desses princípios da lei do SUS, né? Concomitantes com o direito da dignidade determinado, instituído na nossa Constituição como superprincípio, qualquer pessoa que esteja no Estado brasileiro, independente de regularização documental, tem direito de ser assistido pelo SUS. Que bom, que bom. Tem. E o interessante é que existem questões emergenciais, né, desses refugiados quando chegam no Brasil. As questões emergenciais são as mais variadas, né, como falta de dinheiro, normalmente, pode ser, se não a maior, né, e então essas pessoas precisam de abrigo, essas pessoas precisam de alimentação, essas pessoas precisam de saúde, né? Essas pessoas precisam se acomodar de alguma maneira dentro do Brasil para viverem com o mínimo de dignidade, se é que existe mínimo de dignidade, né? Dignidade deveria ser tratada como algo único, mas a gente sabe que, infelizmente, aqui no Brasil, isso não tem sido muito possível. Eu queria trazer, Márcia, eu acho que para finalizar, porque eu acho que eu já falei muito, né? Que vai cortar aí, não sei. É ótimo. Ainda não avisou. Eu só queria trazer um pensamento do Immanuel Kant, um filósofo muito estudado na Faculdade de Direito e que eu achei interessantíssimo. Ele fala o seguinte: é preciso que os fins do outro
sejam considerados também como nossos. Então, eu acho que isso resume bem a questão da dignidade da pessoa, né? O princípio maior constitucional nosso da dignidade. Ou seja, se eu entender que o direito do outro é importante como se fosse o meu direito, né? Se eu respeitasse o outro como eu quero ser respeitado, tudo seria resolvido, né? Então, eu vou repetir a frase dele. É preciso que os fins do outro sejam considerados também como nossos. Que lindo. Aí seria a perfeição. Né? Muito bonito, muito então, cidadão, né? Muito bonito. Isso é um cidadão reconhecendo o outro, né? É uma pessoa, eu entendo até, é verdade, juridicamente falando, seria uma pessoa até, né, reconhecendo a outra, porque o refugiado, quando entra no Brasil, ainda não pode ser considerado cidadão, mas ele é considerado pessoa, né? Ele é pessoa. Independente, ele é pessoa. Né? Por isso que o princípio basilar, o primeiro princípio, o super princípio, né, que deve reger todos os outros princípios, é o princípio da dignidade da pessoa. Ele resume todos os outros princípios. Dali derivam, né? Todos os outros, Que lindo, que lindo. Muito bom, muito bom. Patrícia, Oi, querida. Bem-vinda. Você quer perguntar alguma coisa? Se por acaso cair o Zoom, a gente vai reentrar. Não ouvi não ouvi sua fala, mas ouvi da Kátia. Eu trabalho no SUS como pediatra. E o que eu venho observado, que nos últimos 5 anos, eu tenho recebido muitas crianças, muitas não, mas uma coisa que não acontecia antes, de outros países. Já tive uma mãe africana, depois ela até sumiu. Tive algumas da América Central, chinesa está comigo agora. São uma mãe chinesa, nem fala direito português. É um entender, porque eu não falo chinês. É uma observação que esse fato está aumentando, né? De, não sei se refugiados, eu não perguntei. Sim, mas de estrangeiros, imigrantes que não vinham antes para o Brasil, né? E que eu só tinha observado também, ela falou que a porta é aberta para os refugiados, mas eu acho que é muito fácil também para os imigrantes. Para todo mundo. Para serem recebidos no SUS. Fato que a minha filha está em Portugal. Foi muito difícil fazer a carteirinha dela, eles chamam de utente, para ser atendido lá na saúde de Portugal. Não é fácil como é no Brasil, isso eu tenho certeza. É muito difícil lá, demora, eles ficam falando que eles até restringiram para os estrangeiros agora. Antes de ter a pandemia, com o Covid, eles absorveram todos, entendeu? Mas não é como no Brasil é. Aqui no Brasil é muito mais fácil serem absorvidos pelo SUS. Pelo princípio de universalidade, né? Exatamente. Nosso país é muito mais acolhedor, né? Viva a lei do SUS, né? 1980, né? Se não fosse a lei do SUS, inclusive quem sabe muito sobre a lei do SUS é a minha irmã que está aí, a Alessandra. Ela sabe bastante, ela dá aula, inclusive em cursinho sobre isso, ela sabe bastante. Me dá aula sobre a lei do SUS. Que bom. A Alessandra quer falar? Isso foi muito bom. Eu não sei se ela tá... Deixa eu ver aqui. Ela tá aqui, ela estava dizendo... Ela está aqui, mas o som dela tá bloqueado. Para ela falar. Eu acho que ela abriu agora. Agora tá. Tô ouvindo a minha irmã. Tudo bem? Quer falar, Alessandra, alguma coisa? Não, eu acho que foi isso que a Kátia falou em relação aos refugiados, é o princípio maior do SUS, que é a universalidade, né? Qualquer pessoa que esteja em solo brasileiro, seja de passagem, seja definitivo, tem acesso ao serviço de saúde da mesma maneira que qualquer brasileiro tem, né? Esse é o princípio maior, né, que a gente conseguiu, dentre outros, né, na construção, com muita luta política aí na construção da Lei 8.080, né, que garante, inclusive, que os refugiados possam
ter assistência desde a atenção básica, da atenção primária, até a alta complexidade, né, em todos os níveis de atenção. Tem refugiados lá no INCA, Alessandra? Que você conheça? Não, que eu conheça, não. Na minha unidade, pelo menos, não. Uhum. Já tem de estrangeiros. Tem estrangeiros que são moradores do Brasil há muitos anos, mas refugiados mesmo, que eu lembre, não. Uhum. Mas está aberto, né, Márcia? Isso que é interessante. A lei trouxe essa possibilidade, e aí eu entendo, enquanto olhando o olhar jurídico, né, eu entendo que ela veio trazer esse cuidado com a dignidade, né, com a dignidade da pessoa. Então, ela veio ao encontro da necessidade de saúde, né, assim como nós temos tantos direitos no Brasil, direito à saúde é um deles, direito à previdência, direito à educação, né? São tantos direitos que nós temos, e o direito à saúde é um se não o mais importante, é um dos mais importantes, né? Então, essa lei realmente do SUS, ela veio trazer esse princípio da universalidade, que traz essa assistência a todos os níveis e a todas as pessoas que necessitarem de auxílio nessa área, né? E além da saúde e de todas essas questões ligadas à dignidade, quando você fala do trabalho, o trabalho também é uma coisa que assegura a dignidade de qualquer um, né? Sim, de qualquer pessoa, né? Sim. De poder garantir sua sobrevivência. E é um direito constitucional também, né? É um direito, né? Direito ao trabalho, é verdade. Fundamental importância, né? A pessoa... Porque é alguém, ou sozinho, ou com a sua família, que já perdeu muita coisa, né? Porque saiu do seu país, passou por alguma situação traumática, precisou ser aceito, está vindo aqui se adaptando, enfim. Então, ter o trabalho, isso é uma coisa que até ajuda a redirecionar a energia e a se mobilizar no sentido positivo, né? Depois de tanto esforço para chegar num outro país, se instalar num outro país, necessário trabalhar, né? Sim, necessário. E eu acho interessante porque o Wendel, que vai entrar na próxima sala, né? Eu entendo que ele vai ter oportunidade de falar um pouquinho sobre essa questão da dignidade no trabalho, né? Ou no trabalho não, dignidade pelo trabalho, né? Pelo trabalho, porque ele veio para cá e salvo engano, ele é engenheiro formado lá na Venezuela, e ele hoje dá aula de espanhol aqui, né? Então ele trabalha numa ONG aqui, mas ele vai explicar isso um pouquinho melhor para a gente na próxima sala. Assim que cair, a gente recomeça. Ratificando isso aí que você está falando. Hein? Ratificando isso aí que você falou, né? Sim, que o trabalho traz dignidade. É muito importante. É importante. Né? Muito importante. E todos nós deveríamos ter trabalho, né? E além do trabalho, a realização do trabalho, né? Porque, por exemplo, quando você diz da pessoa que, mesmo ele sendo engenheiro, mas se ele está trabalhando, dando aula com a língua dele, de alguma forma ele vai cicatrizando feridas, né? Porque ele está em contato com alguma coisa da história dele, né? Sim. Ele está indo em frente, mas está mantendo a trajetória, porque isso é uma coisa da identidade da pessoa. A identidade da pessoa, ela reúne, né? Passado, presente e futuro, né? Então, essa noção de continuidade e de pertencimento, né? Isso pertence à questão da identidade. Quando você estava falando lá da pessoa, a pessoa, ela, para ser pessoa, ela tem que ter a sua identidade, né? Porque, às vezes, digamos, aqueles que são imputáveis, eles não têm noção de si mesmos, não é isso? Entendeu? Uhum. Às vezes eles perderam a noção de identidade, estão surtados, são psicóticos, eles perderam a noção de identidade, de realidade, de conectividade. Então, essa
é uma benesse, não só no sentido de subsistência e de redirecionamento, mas perpetuação dessa identidade, nessa contextualização, né? Porque, principalmente quando você está dando aula de línguas, né? Você está dando... Olha, ele tá chegando. Você está falando de línguas, você está falando de cultura, né? Entendeu? Sim. Então, é uma... Olá, olá. Daqui a pouquinho vai cair e a gente vai recomeçar, tá bom, Ender? Seja bem-vindo. Tá Kátia, bom. faça... Oi, Ender, tudo bom? Faça as honras da casa. Ô, Márcia, pelo que eu tô vendo aqui, faltam 7 minutos. Faltam 7? Tá bom, remaining ótimo. meeting time, 7 minutos. Dá para ele falar alguma coisa, se quiser. Tudo bem, Ender? Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo ao nosso encontro online. Muito obrigada por ter aceitado esse convite com tanta delicadeza e de prontidão. Sim. Obrigada por ter escolhido ou ter vindo, né, para o Brasil. Que você seja muito bem-vindo aqui, muito acolhido, seja abraçado por nós nesse momento. Sabemos que a situação que traz uma pessoa de outro país ter que sair do seu país não é uma situação normalmente fácil, né? Mas sobre isso você vai falar com a gente nesses minutos, caso você se sinta à vontade. Para isso, acredito que sim, porque aceitou o nosso convite, né? Então, se você pudesse apresentar, seria bacana para que isso fique gravado aí para a posteridade. E quando cair, a gente vai recomeçar, tá? Tá bom. Primeiramente, obrigado a vocês pelo convite e principalmente pela preocupação, sim, pela dedicação do seu tempo, dos seus estudos, para com a gente. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos. Obrigado. Eu sou Ender Molina, eu sou venezuelano. Eu moro aqui desde 2015, há 5 anos que eu cheguei aqui no Brasil. E, bom, difícil, muito difícil. Eu fui solicitante, né, de refúgio por muito tempo. Eu aguardei a resposta. Eu solicitei assim que eu cheguei no Brasil em 2015. Fiz a solicitação, que seria o primeiro passo que a gente faz aqui no país. E desde então eu aguardei muito tempo, né? Eu aguardei 3 anos pela resposta, que nunca chegou a resposta nem positiva, nem negativa. Para mim foi negativa, porque eu aguardei tanto tempo e não foi. Foi uma luta, né? Em 2015, a situação do meu país era pouco conhecida, tinha pouca relevância internacional. Porém, lá dentro do meu país estava bem complicado já, era muito difícil conviver lá com a situação política do país. E então a gente tinha pouca credibilidade, assim, era isso. Mas mesmo assim a gente teve o suporte das instituições encarregadas da situação, da nossa situação no Brasil, e a partir dali veio um longo processo, né? É um processo longo, complexo, porque a gente chega num país e primeiro não fala a língua, não conhece. Eu nunca tinha estado no Brasil antes de chegar aqui, e não conhecia ninguém aqui também, não tinha amigos, nem familiares, nada.
E além disso, né, começar de zero, procurar ajuda, tentar expor o caso, né, pessoal, dar esse passo para ser reconhecido como refugiado é muito difícil, porque ninguém se prepara para isso, sabe? A gente não aprende isso na escola, tipo, você tem um direito, você pode procurar fora do país, nunca. Não existe essa opção, essa possibilidade, essa ideia. Acho que isso não é uma coisa que a gente aprende na escola. Não é. Não, nem não aqui. Não. Nem aqui. Infelizmente, porque a gente deveria saber Sim. isso, né? Eu acho que tem quem sabe, mas quem sabe tipo quem faz um modelo da ONU, quem estuda numa escola, que tem aquele nível educativo, talvez nunca vai se enfrentar uma situação de ser refugiado no país, sabe? Talvez nunca vai precisar, porque vem de uma educação boa, de qualidade, com recursos, onde a família não vai ter que sair, largar tudo que tem e ir para fora, então talvez isso nunca ia acontecer. Mas as pessoas que vemos de um nível social mais baixo, não temos esse tipo de informação, não sabemos disso, então chegar e se reconhecer, pesquisar, ler, saber o que você tem que, o porquê realmente você saiu do seu país, sabe? Entender isso. É uma coisa que desde que eu cheguei, eu comecei no processo, eu venho falando com as pessoas, porque muita pessoa sai tão perturbada da situação do meu país, que acaba, saiu do país, entrou numa situação de vulnerabilidade muito grande, largou tudo que tinha, sofreu violações aos seus direitos e chega num país, sabe, sem saber nada, sem saber o porquê, só procurando uma ajuda que nem sabe qual é a ajuda que ele precisa realmente, né? Que seria uma ajuda mais primeiramente afetiva, social, né? Afetiva, humanitária, sim, e legal, porque a parte legal ela tá ali presente. Claro. Então principalmente essa foi assim a parte mais complexa, né? Quando a gente chega num país e afronta essa primeira fase. Pode continuar, Ender. Sim, eu esqueci um pouco a parte onde eu estava. Me desculpe. Você estava falando sobre tudo que tinha perdido e esse recomeço, né? Sim. Que a gente aprende na vida, não aprende na escola. Isso. Posso te ajudar? Falando... Sim, vamos lá. Não, se você pode continuar. Pode me ajudar também. Eu queria saber um pouquinho como é que era a sua vida lá e o que de fato te levou a vir para cá, e aí você pode ir desenvolvendo. Porque okay. é uma maneira assim, porque nós vimos na sala anterior, né, que você entrou já no finalzinho por conta de questões de trabalho, nós estávamos falando exatamente do que é a condição de refugiado, né, que é aquela pessoa que vai para um outro país, né, se retira do país dele para se sentir seguro, para um lugar seguro, né, com a intenção de buscar consolo, buscar amparo, buscar um cuidado maior que ele não está conseguindo no país dele. E aí, então, falamos sobre essas questões, falamos sobre o direito da dignidade da pessoa, né, falamos que aqui no Brasil existe o acolhimento, quer dizer, pelo menos em tese deveria existir, né, o acolhimento a todas as pessoas que precisam vir para cá na situação de migrante, seja refugiado ou não, e falamos também que aqui no Brasil o Sistema Único de Saúde é aberto a todas as pessoas, independente de serem nacionais ou não,
por conta principalmente da evolução que tivemos aqui com a lei do SUS, né? Sistema Único de Saúde. E nós também falamos num outro momento que normalmente o que faz com que as pessoas, né, sejam refugiadas ou se tornem refugiadas em outro país é justamente o temor de ser perseguido por alguns motivos de raça, religião, questões culturais, de grupo social, ou medo da violência, né? Ou qualquer outra violação aos direitos humanos. Então, o fato de você ter aceitado esse nosso convite também nos gera, assim, de uma certa forma, um certo interesse em saber, caso você queira e se sinta à vontade para compartilhar, o que te levou a vir, o que te levou, o que te fez pensar em sair do teu país e o que te levou a vir para o Brasil, né? O que te fez vir para o Brasil. Se foi uma escolha, se foi aleatório, era o único país possível de vir, enfim, e quais foram essas condições, se você tinha família lá, deixou a família lá, ou sua família veio com você, sua profissão, como é que era essa sua situação lá? Só um momento, Ender. Essa gravação vai ficar no site educativo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e ele depois vai ser disponibilizado pelo Zap, para quem vocês quiserem, tá bom? Então, assim, eu estou dizendo porque já que você vai falar coisas suas, eu estou relembrando, né? Tá? Você se sentir à vontade, obviamente. Fale aquilo que você se sentir à vontade. Claro, tá bom? Com certeza. Ah, sim. Então, sair do país, né? Existem muitos conceitos, né, do que é o refugiado e a professora Kátia falou, né, perseguição por raça, religião, opinião política, são muitas coisas, né, que envolvem o conceito de refugiado e ele ficou mais amplo, principalmente para os países americanos, desde a Declaração de Cartagena, né, que amplia um pouco o conceito do que é o refugiado no mundo, que foi mais adaptado para a nossa situação na América do que a Declaração da ONU de 1951. Né? Então, a partir da Declaração de Cartagena, aparece um conceito que é onde eu me encaixo mais como refugiado, né? Como pessoa que vem de um país, que é a greve e generalizada, a violação dos direitos humanos. Sim? Quando eu saí do meu país, aconteciam coisas que não são normais nos estados onde você tem um Estado de Direito, né, uma democracia. O meu país não é um país democrático. Há muito tempo, a gente vem com um governo que tem um comportamento autoritário, autócrata, sim, há muito tempo. Onde você via prejudicada sua atuação, tanto profissional, social, pelo Estado, sabe? Era uma situação que não é normal. Não é normal. Ela foge do que a gente conhece. E quando você não tá contente com uma coisa, feliz com uma coisa, quando você sente que sua vida, né, ela está sendo prejudicada, você procura fugir disso, e foi a minha situação. O governo venezuelano, ele é um governo que a principal característica dele é autoritário, né? É um governo autoritário, e é uma coisa que para muitas pessoas é muito difícil de reconhecer, e ainda é uma coisa que fica difícil das pessoas entenderem, apesar que tem milhões de venezuelanos fora do país, fugindo do país. É uma
É uma pena que assim, é uma evidência muito grande. E não é venezuelano rico, né, de uma classe social alta e média, que pode viajar, que conhece o mundo e que saiu do país. Não, somos pessoas, o povo, né? O povo pobre, classe baixa, que não consegue mais aguentar o país, que nunca tinha saído do país e não conseguiu ficar mais porque o país não brinda condições mínimas. E quando eu falo condições mínimas, não é uma questão mais econômica, é uma questão social, político, sabe? Uhum. Então, no meu país existe uma greve generalizada de violações dos direitos humanos, sim, e é por isso que as pessoas saem do país, como a gente consegue ver, né, nos últimos anos, de 2017, 2018, 2019, as pessoas chegando aqui pela fronteira com o Brasil, em Roraima, e saindo pela fronteira da Colômbia, andando até atravessar a Colômbia e chegar no Peru e no Equador, no Chile, na Bolívia. Então, os mesmos motivos pelos quais as pessoas que estão andando hoje em dia, passando frio e fome na rua, saindo do país, foram os mesmos motivos pelos quais eu saí do meu país em 2015. Eu tomei uma decisão rápida, sim, e muito cedo também, foi cedo, porque ainda eu podia fazer de forma um pouco mais confortável. Eu venho de uma família pobre, eu não tenho vergonha de falar isso, do interior também do país, e eu fiz faculdade sim, graças a Deus eu fiz faculdade, eu consegui trabalhar um pouco antes, 2 anos, mas eu não conseguia mais ficar, sim, não conseguia mais ficar por muitas coisas, inclusive dentro do trabalho. A política e o Estado ia até o trabalho, sabe? Até falar para você faz isso ou você é mandado embora. É simples assim. E eu não tenho vergonha de falar isso hoje na frente de ninguém, porque eu sei que é assim e eu sei que até hoje acontece assim. O Estado vai até o lugar do seu trabalho porque as empresas pertencem ao Estado e o Estado quer controlar o que você faz em todo momento. Está errado, isso não é normal. Você disse que fez faculdade, você lá era professor, qual é a sua faculdade? Eu fiz engenharia civil. Engenharia civil? Sim. Trabalhei na área 2 anos. Entendi. Aí depois eu vim. Aí você veio para cá, veio sozinho, porque você hoje tem 31 anos, não é isso? Então Sim. Você veio muito jovem para cá, né? Eu entendo. Apesar de formado e tudo mais, mas jovem. E você veio sozinho, você veio acompanhado da sua família. E como foi chegar no Brasil? Eu queria chegar também, logicamente, com a sua narrativa, de acordo com o que você se sentia à vontade para falar, mas eu queria chegar também à questão jurídica, né? Qual foi o caminho que você traçou para conseguir pedir aquele protocolo inicial, né? Mas explica para gente como é que foi. Vamos lá. Eu vim com meu companheiro sentimental e a minha irmã. Vimos nós 3. Para chegar até o processo, né? A gente foi na Caritas, que é o órgão regulador aqui no Rio de Janeiro, o principal órgão que tem para trâmites da solicitação. E assim, a gente é recebido por um advogado que trabalha nessa área, conhece, e eles têm um processo de recepção, um protocolo, né, para falar com as pessoas. Eles explicam o que é o processo de refúgio, como funciona, e quais são os deveres, quais são os direitos da pessoa, e como vai ser o processo. Sempre foi claro, eu nunca teve uma dúvida, né, com relação ao processo. Eu achava que ia ser mais rápido,
Mas é uma coisa que eu estava vindo para um país diferente, não sabia que o Brasil era um país, ou é um país um pouco burocrático, né? Tem é muito demorado tudo. Então, eu achava que ia ser mais rápido, mas aí a gente deu a entrada no processo. Eu li no artigo que eu recebi, né, pelo e-mail, foi sobre o processo. Ele está bem descrito no artigo e é assim mesmo, sim. A gente vai encaminhado com uma declaração que a gente faz mesmo na Caritas. É o artigo que a gente escreveu, Márcia. Desculpa ainda. Eu mandei o artigo para... Nosso artigo. Legal. Agora que eu entendi que artigo. Agora que eu entendi. É porque a Caritas, desculpa, já que eu cortei, peço desculpas, mas já que eu cortei, vou só ratificar uma questão. O pedido ele pode ser feito no CONARE, né, de acordo com a legislação 9474 de 97, ou em organizações da sociedade civil que ajudam o CONARE. E a Caritas é uma dessas organizações que faz todo esse procedimento, leva para o CONARE, né, e direciona para o CONARE. Certo, Ender? Isso. Sim. Inclusive, nós recebemos o pessoal do Caritas, né, as assistentes sociais, lá na UFRJ, quando você falou, apresentou, lembra, Kátia? Lembro. E eles já estão nesse... E também recebemos quando nós estávamos treinando a equipe lá da Santa Casa, da 7ª Enfermaria, recebemos também assistente social para trazer todas as necessidades, o que principalmente as necessidades, para a gente saber como é que poderia auxiliar a esses pacientes, né? Lá no Rio. Bacana. Em teoria, tem um trabalho consagrado, assim, né? Mais de 40... mais de 40 anos, né? Mais de 40, sim. Não é? Mais de 40. Trabalhando com refugiados. Mas pode continuar ainda. Desculpa. Não, em teoria, o processo funciona dessa forma. A gente faz... no meu caso, eu fiz pela Caritas, mas realmente pode fazer em qualquer polícia federal do país, em portos, aeroportos, que seriam mais... sim, os pontos mais movimentados, né? Onde poderiam chegar as pessoas. Eu fiz na Caritas, mas eu fui na Polícia Federal. Nesse momento, ela ficava no Galeão. Aí eu dei entrada ao processo e a gente recebe na hora o protocolo, que é um papel. É um papel onde descreve a nossa situação como legal no país, né? E com esse protocolo eu poderia solicitar a carteira de trabalho e o CPF. Sim? Até ali está perfeito. E renovava a tua identidade anualmente também? Nesse momento não era anual. Nesse momento não era anual. Primeiro foi 6 meses. Tá. Depois 6 meses mais. Depois foi 1 ano. Depois quando o processo foi demorando cada vez mais, eles já alongaram um pouco mais o tempo de vencimento. Mas inicialmente foram 6 meses. E um papel, uma folha. O Brasil tem uma legislação que eu considero que é bem completa, sim, ela realmente tenta, né, proteger as pessoas que vêm de fora e tenta garantir os direitos das pessoas, dos refugiados, dos imigrantes. Mas isso seria na teoria, né? Na prática é muito diferente. Ir na rua com um protocolo de refúgio é uma coisa que nunca, sabe, é muito complexo. O pessoal não aceita, assim, as pessoas não aceitam para trabalhar, para abrir uma conta no banco, para estudar, então, nem pensar. É uma questão que a gente tem o documento, mas dali você vira, né? Ainda não terminou, então, o teu
procedimento de regularização como refugiado. Não terminou. Na lei de 2017, teve uma nova lei de imigração. E também teve uma portaria interministerial nova que aprovou um tipo de visto especial para países fronteiriços que não pertencem ao Mercosul. Que não pertencem ao Mercosul. Essa é outra coisa, que a Venezuela pertence ao Mercosul, sim, só que a Venezuela acabou não se ligando direto ao Mercosul por causas políticas e quem sabe outras coisas, né? E, assim, eu tinha um processo aberto de refúgio e eu troquei o visto nesse câmbio de lei. Eu solicitei o visto humanitário que eles habilitaram. Eu passei 3 anos e pouco aguardando pela resposta. E como eu falei, um protocolo de refúgio, ele garantiza uma não tem a palavra, tipo assim, uma identidade, você está legal no país, tem um processo aberto, mas para você fazer a sua vida de novo, procurar um emprego, estudar, sim, você não tem chances, porque não serve, não funciona. Pelo menos na minha experiência, não funcionou. Você conseguiu a carteira de trabalho, Ender? Eu consegui. Não. E o CPF também. Consegui. Não, o CPF é uma das primeiras providências que eles tomam, né? Porque o CPF é o nosso número. Hoje nós somos um CPF, né? E aí eu queria... então essa foi a primeira providência que eles tomaram com você e tomam com todos. O CPF, não é isso? Sim, e a carteira de trabalho, porque a carteira de trabalho é aquela coisa que a gente estava conversando até na aula anterior, né, Márcia? A questão da dignidade da pessoa humana e o direito ao trabalho traz dignidade, né? E aí a gente ficou interessado em saber essa questão, essa tua questão relacionada ao trabalho também. Como é que ficou? Ele está dizendo que ele não conseguiu, estava difícil, né? Então, foi difícil tirar a carteira de trabalho? Não, foi muito fácil. Depois de pegar o protocolo, eu fui no Ministério do Trabalho e da Fazenda e tirei o CPF e a carteira na hora. Sim, ela demora uns dias para entregar, a gente vai e pega e pronto, tem a carteira. O problema são as instituições, a empresa... O preconceito todo também que envolve. E acompanha um pouco, né, a falta de conhecimento sobre o tema, sobre, sabe, a validade do protocolo. É um documento legal que é emitido pela Polícia Federal, um órgão federal, né? Mas, assim, uma empresa ou uma instituição pega o protocolo e não é nada, sabe? Você pode ter a carteira de trabalho e tanto faz. Entendi. Tipo assim, frágil, então, frágil, né? Eles veem como frágil, né? Não funciona. Então, assim, fora algumas instituições, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, que por ser uma instituição cheia de conhecimento, de intelectualidade, reconhece e também que trabalha, né, na área, conhece, então reconhece o protocolo, mas uma empresa, um banco para abrir uma conta, às vezes a gente conseguia uma chance de trabalho, por exemplo, numa empresa. E a empresa falava, tem que abrir uma conta. Aí você ia no banco e não abria a conta. Aí não tem trabalho. Isso aconteceu comigo muitas vezes e acontece com muitas outras pessoas. É muito frustrante. Hoje. E não foi rápido, não foi 2 meses, não foi 6 meses. Foram quase 4 anos de espera. Nossa. Imagina você ter que judicializar tudo também. Então, eu não consigo abrir uma conta no banco, vou judicializar, né? Entro no Poder Judiciário, judicializo para que o banco abra a conta, porque só judicializando, então. A empresa não espera. Já perdeu o emprego. Não. A empresa não espera. Uma pessoa, pela minha experiência, uma pessoa não tem estrutura psicológica, nem econômica, nem força física para fazer isso. Não tem. Eu não tinha, sabe? Eu não tinha estrutura para fazer isso.
Às vezes eu acho que é mais a questão do conhecimento, né? E Porque a sendo pessoa às jovem. vezes chega aqui e falta o conhecimento de quais as instituições ela pode procurar. Por exemplo, poderia procurar a Defensoria Pública e pedir para que ela judicializasse essa questão, né? Para que o Poder Judiciário determinasse a abertura da conta em medida de tutela de urgência. Mas aí falta o conhecimento, né? É muito importante você estar explicando isso agora. Por isso que é importante você estar falando, Kátia, isso agora. Ele sinalizando e você mostrando que existem caminhos. Porque é aquilo que a gente tinha falado, a pessoa já perdeu muitas coisas. Sim. E é o que ele está dizendo, a estrutura psicológica, porque você fica o tempo inteiro como se estivesse permanecendo brigando para ter uma coisa que é um direito, né? Também. Mas aí, nesse caso, então, se alguém estiver ouvindo a gente, estiver nessa situação, procura o Poder Judiciário. E aí não pensa que você tem que ter dinheiro para pagar um advogado, necessariamente. Se você tiver, ótimo, mas se não tiver, procura a Defensoria Pública, né, que é a instituição do Estado capacitada para atender as pessoas que têm necessidades financeiras. Então, procura a Defensoria Pública, judicialize, né, porque existe um instrumento processual adequado para isso, e aí a gente pede a tutela, chamada tutela de urgência, que é como se for a conhecida liminar, né? É porque tecnicamente é errado falar isso, mas seria a tutela de urgência, e o juiz normalmente decide num prazo curto. É para decidir num prazo curto porque a tutela é de urgência, né? Então, o certo seria... Tem juízes que decidem em prazo curto, outros demoram um pouco mais. Mas, enfim, eu entendo que o passo seria esse. Para os próximos, sim, né, que necessitarem. Porque o Ender agora já está empregado, graças a Deus, né? Você está fazendo o que agora? Eu dou aulas de espanhol. De espanhol? Sim, estou dando aula. Sim, então, é uma coisa, por exemplo, que eu carreguei muito tempo, esse estigma. Sim, é muito difícil. E eu penso muito nas pessoas que, depois de mim, sabe? E quando eu ia numa entrevista de emprego, eu levava um folheto que a gente recebia na Caritas, por exemplo. E deixava na entrevista, porque eu fazia entrevista, ele pegava um documento e eu sabia que não estava sendo tomado em conta por causa do documento, sabe? Era uma coisa que às vezes eu ia muito bem na entrevista, nos testes, até chegar no momento de fazer o contrato. Eles pegavam o documento e falavam, não vai dar. Mas como assim não vai dar se é um documento legal? Não funciona. E isso acontece todo dia, né? Enquanto seja esse documento de protocolo que as pessoas, as instituições não querem reconhecer, é muito complexo. Eu acho que podia ter, então, diante dessa situação, dessa informação que a gente está tendo agora, porque eu nunca tinha me deparado com uma situação dessas. O Estado podia desenvolver algum tipo de, ou a iniciativa privada, né, podia desenvolver algum tipo de conscientização aos empresários, né, quanto a essa questão, né, explicar o que significa esse protocolo, a parte legal disso tudo, né, para que as pessoas também não tenham receio de empregar, né, não porque é possível empregar, porque nessas dificuldades a gente conseguiu trabalhar numa empresa de carteira assinada. E eles aceitaram o protocolo. Quer dizer que é possível, né? Sim, trabalhar. Só que quem não conhecia era simplesmente deixar do lado e não aceitar, sabe? Existem empresas que fazem questão de contratar pessoas refugiadas, né? Eu vi entrevistas de, inclusive, escolas de Brasília que colocaram na lista de prioridade contratar pessoas refugiadas, né? Então, eu acho que falta mesmo essa conscientização do empresariado brasileiro nesse sentido, né, Márcia? Falta informação, né? Como ele está dizendo, para poder conscientizar. Porque as pessoas também ficam receosas, né? Agora você vê, ele
pela formação dele, é até uma mão de obra qualificada. Imagina os outros pobrezinhos que chegaram sem, né, Ender? Sim. Como é que eles ficam para sobreviver, né? É muito mais difícil. Tem casos de refugiados que vêm de outros. Eu venho de um país que fala espanhol. Tenho uma proximidade com o português. Eu consegui entender rápido, tentar falar e me comunicar, e, sabe? Tem pessoas que falam outras línguas e é muito mais difícil, sabe? Tem pessoas que vêm de culturas muito diferentes da cultura brasileira. Então, o caminho deles é bem mais difícil, muito mais difícil do que eu poderia ter afrontado nesse momento. Sim. Nessa situação especial do documento de solicitação, ele realmente não, ele deveria cobrir um requerimento e acaba não cobrindo. Eu me lembro que nas duas palestras, foram duas assistentes sociais, uma na UFRJ e a outra lá na Santa Casa. Elas falaram sobre que as pessoas que vinham do continente africano, você está falando sobre língua, né? Eram as que predominavam, e a segunda assistente social comentou que essa questão do abrigo, que estava comprometendo muito, que o Rio de Janeiro ele já estava superlotado e que eles estavam começando a caminhar para a interiorização, alugar residências e a interiorização desses refugiados para que eles pudessem recomeçar a vida, né? Por isso que a gente fez o tal do artigo que você estava falando, porque Petrópolis já começa a interiorização, né? Na época, ela comentou que eles estavam caminhando muito lá, começando por Vassouras. Inclusive, tem faculdade lá próximo e tudo mais para ajudar no atendimento. E isso que você está dizendo é muito importante, a questão da língua, né? E não somente da língua, mas da linguagem e dos hábitos culturais, né? Porque existe um estranhamento que é bilateral, né? Não no sentido do preconceito, não. Eu estou falando assim, naturalmente, já é diferente, né? Sim. Que, ao mesmo tempo, é a graça, né? De você poder lidar com a diversidade, porque é uma troca, né? Ali está a beleza, né? Diante de uma situação triste, mas existe uma possibilidade de beleza, não é? Na minha experiência com o SUS, foi boa, sim, eu posso falar que foi boa. Às vezes que eu precisei ir no Sistema Único de Saúde, eu consegui ser atendido e foi totalmente normal, sabe? Foi o documento, nesse caso o protocolo, ele foi aceito, não recebi nenhum tipo de rejeição ou discriminação. Uhum. E é uma coisa que assim, foi muito importante para mim, sim, porque eu precisei, eu não tinha condições de pagar um médico particular, e eu ainda uso, quando eu preciso, eu vou no SUS, eu não uso médicos particulares, e é uma coisa que, nossa, é muito importante, né, para nós. E ainda bem que eles têm esse pelo menos onde eu vou, eles têm esse conhecimento, essa aceitação, aceitam o documento de solicitação e normal. Funciona. É mais do que um documento, são os princípios filosóficos do SUS. Os princípios filosóficos de atendimento são de humanização. Acho que está muito ligado com isso, né? Aí a diferença das empresas que não ligam para essa conexão mais humana que a gente poderia encontrar num sistema de saúde. São serviços diferentes, né? Ender, deixa eu te fazer uma pergunta. Que bom que você se sentiu acolhido no Brasil e que bom que você conseguiu acolhimento na questão da saúde, né? Que é um momento de fragilidade.
quando a gente precisa de atendimento à saúde, a gente, na maioria das vezes, a gente está frágil, né? Física e também, na maioria das vezes, psicologicamente. Que bom que você se sentiu acolhido aqui, e fico feliz por isso. E em quais outros momentos ou em quais outras áreas você também conseguiu se sentir acolhido, ou você teve dificuldades além dessa questão do trabalho, que eu acredito no teu sentimento e na certeza da falta de acolhimento, e fico até envergonhada por isso, enquanto brasileira. Mas foi mais positivo ou foi mais negativo essa tua vinda para cá? No sentido de se sentir acolhido, de se sentir brasileiro? Você se sente parte de nós? Como é que é isso em você? Sim, eu consegui, por exemplo, eu sempre faço numa balança, né, um equilíbrio, e foi, para mim, foi positivo ter saído do meu país, mesmo eu sentindo muita saudade do meu país, que eu amo, né, o país onde eu nasci, da minha família que está toda lá ainda, mas eu tinha que sair. Se eu não vinha para o Brasil, eu ia tinha que ir para outro lugar. Sim, eu ia para outro lugar, eu não ia ficar no meu país. Mesmo hoje, se eu tiver que sair do Brasil, eu não iria para meu país. Eu teria que ir para outro lugar, eu procuraria outro país, eu teria que andar ou nadar, talvez, sei lá. Mas eu não iria para meu país. Eu me senti acolhido, sim. Eu sempre tentei, porque passei por situações muito difíceis, né? Eu sentia às vezes que não ia conseguir mais, não conseguia mais. Mas eu também pensava, né? Não, mas tem pessoas que estão lutando, né? Por me ajudar, por ajudar muitas pessoas que estão como eu e muitas pessoas que vão vir mais. E era uma coisa que eu falava sempre no 2015, 2016, quando eu fui solicitante e eu fui convidado várias vezes para falar. Eu falava que a situação ia piorar. E piorou tanto que foram milhares de pessoas. E hoje em dia parou por causa da pandemia. Senão, ela ia continuar em aumento o número de pessoas saindo do país, vindo para o Brasil. Eu me senti acolhido, sim, porque eu reconheço o trabalho de muitas pessoas. Desde o primeiro dia que eu fui para fazer a solicitação, eu conheci pessoas que até hoje eu conheço e eu admiro, porque eu sei que são profissionais que estavam com o coração aberto para trabalhar e para entender o porquê a gente estava vindo para cá e estavam dando o melhor do seu profissionalismo para apoiarmos, para entender as pessoas que estavam vindo, né? Eu consegui fazer a revalidação do meu diploma de engenharia na UFRJ. Que bom! E eu levei o documento que eu tinha, que era a solicitação de refúgio, porém a faculdade aceitou, porém não, a faculdade aceitou, entendeu a situação. Eu trouxe os documentos, eu levei tudo, eu fiz tudo certo e eu passei o processo, eu fui revalidado, demorou um pouco, mas foi, né? Então é uma coisa assim, para mim foi uma coisa muito muito importante, mesmo eu não estando trabalhando hoje na área de engenharia por outras causas, né? outros problemas. Para mim é uma coisa que foi muito simbólica, sabe, muito muito importante. Claro. O fato de eu trabalhar hoje no Abraço Cultural é uma mostra que tem pessoas que querem, que sentem, que trabalham por os outros, independentemente de onde eles vêm. Sim, a pessoa quer fazer e faz. Que seria, nesse caso, né, a sociedade civil, porque eu trabalho numa ONG que é Abraço Cultural, e são pessoas que, quando começou o projeto, não tinha nada, sabe? Era só uma ideia. E só éramos 8 professores. Hoje somos, acho que 20, né? Em 3 anos, 4 anos desde que o projeto começou. E então, acolhido,
eu me sinto sim, e é uma coisa que eu agradeço muito, porque faz uma diferença muito significativa nas nossas vidas e nas vidas das pessoas que a gente pode ajudar através deles, porque eu até consigo ajudar a minha família quando eu posso, mesmo estando longe, sabe? Então, acolhido sim. E eu sempre que tenho a chance, a oportunidade de falar e agradecer essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, eu agradeço. E por isso eu aceito participar toda vez que o tema é refúgio e imigração, porque acho que é uma forma de eu colaborar com soluções. Muito bom, muito bom. Nós que agradecemos pelo aprendizado, não é, Kátia? Poxa, eu tô aqui super feliz mesmo, muito, muito alegre, principalmente porque a gente sabe agora que o Ender é uma pessoa que deu certo, né? Que conseguiu esse acolhimento, conseguiu dar certo, né? Ele e todas as pessoas que vieram com ele e outras pessoas que também vieram vendo a situação dele, né? Vendo que seria possível. Então, realmente, eu fiquei feliz porque eu senti que eu abracei alguém que precisou, né? Quando o Brasil abraça, quando o Brasil recebe, a gente está recebendo. Então, que você seja muito feliz, se sinta sempre muito acolhido por nós, pelo nosso país. Obrigada por disponibilizar seu tempo, a sua história, porque é muito pessoal. Então, a gente agradece muito você ter estado disposto a isso tudo. Né? Obrigada mesmo, eu estou muito satisfeita com essa tua entrevista. Obrigada mesmo. Foi um grande aprendizado para mim. Obrigado a vocês pelo convite. Eu também agradeço, em nome eu trabalho na Faculdade de Medicina de Petrópolis, na FMP Fase, e sou orientadora desse projeto que é do professor Alexandre Pirro, da UFRJ, Projeto de Saúde Ambiental, Parasitologia e Bioética. Ele hoje não pôde